Pessoal, revisão rapidinha para a prova. Assistam depois que vocês tiverem estudado, tá? Não estudem só pela revisão, mas ela dá um direcionamento, certo? Então vamos lá. Feminino 80 anos, desorientação, dor de cabeça de início súbito. Então lembra, déficit focal súbito, você vai pensar em AVC, tá? Qual o achado potencialmente fatal? Observem a imagem e reparem nos sulcos. Olha a fissura lateral aqui, toda preenchida. A gente tá vendo sulcos, cisternas, tudo cheio de um conteúdo branco, né? O líquor é preto. O nome dessa patologia é hemorragia subaracnoide. Qual a classificação utilizada para predizer gravidade da hemorragia subaracnoide? A escala de Fischer. A escala de Fischer vai de 1 a 4, sendo que o 4 é o de pior prognóstico, certo? Masculino, 65 anos, afasia e hemiplegia à esquerda, então déficit focal. Qual o diagnóstico? Déficit focal, você vai pensar em AVC, né? AVC isquêmico ou hemorrágico. Se é uma hipodensidade, está preto, é um AVC isquêmico, tá? Qual o território vascular cometido? Lateral desse jeito é o território da artéria cerebral média. Masculino, 72 anos, AVC isquêmico. Essa questão já deu o diagnóstico. Qual o território vascular cometido? Então, a gente tem que estar pegando aqui occipital e uma parte do temporal, né? A gente está lá embaixo, ó, aqui já é o cerebelo, aqui é o mesencéfalo, tá? Então, a parte inferior do lobo temporal e lobo occipital, esse é o território da artéria cerebral posterior. Então, lembrar dos territórios, artéria cerebral anterior, então as porções aqui mais mediais de ambos os hemisférios, artéria cerebral média, lateral, artéria cerebral posterior, lobo occipital e a parte inferior dos lobos temporais. Qual é a janela terapêutica para a realização de trombólise? 4 horas e meia. Então, até 4 horas e meia, né? Lembrar da máxima, tempo é cérebro. Então, diante dessa suspeita, precisa correr para salvar o máximo de tecido possível, tá? A área de penumbra é visualizada na TC? Não. O que a gente está vendo já é tecido morto. Por isso que a gente não espera a tomografia, ter alteração na tomografia para tratar, tá? Qual é o principal objetivo da avaliação inicial com TC de crânio sem contraste na suspeita de AVC isquêmico? Excluir hemorragia. Então, a gente não pode trombolizar um paciente com AVC hemorrágico, né? Que a gente mata ele. Então, a gente precisa excluir hemorragia. O AVC isquêmico é disparadamente mais comum, mas tem que excluir que não seja um hemorrágico. E a TC é sensível para ver sangue, certo? Para ver o AVC hemorrágico. Qual é a sequência de RM mais sensível à isquemia? Difusão, se altera minutos após a oclusão ali do vaso. Que meninge está aderida às suturas cranianas? Dura mater, lembra do folheto externo, tá? É também chamado de periosteal, tá grudadinho no osso e é firmemente aderido às suturas cranianas. Que espaço está entre a aracnoide e a pia mater? Então, entre a aracnoide e a pia mater, a gente está vendo esse espaço aqui contendo líquor, cheio de trabéculas, que é o espaço subaracnoide. Qual das meninges cranianas é a mais espessa? É a dura mater, que também é chamada de pacmeninge, a camada mais externa e mais espessa, mais resistente, tá? Onde o líquor é produzido? Então, é produzido pelos plexos coroides e epêndima, que ficam no sistema ventricular, tá? Paciente com déficit focal agudo realizou TC de crânio sem contraste. Qual o achado indicado pelas setas? Pessoal, esse aqui é o sinal da artéria hiperdensa. Então, a gente está vendo a artéria cerebral média esquerda brilhando no exame sem contraste, tá? É o sinal da artéria hiperdensa, indica trombo aí no interior dessa artéria. Então, vai aparecer ainda, daqui a algumas horas, o AVC nessa região. Cite 2 sinais precoces de isquemia que podem ser vistos a TC de crânio. Então, 2 exemplos: sinal precoce, sinal da artéria hiperdensa, sinal da fita insular. Tem outros sinais, certo? Como é chamada a lesão isquêmica crônica? É chamada de encefalomalácia. Então, essa foto aqui tá boa para a gente ver a diferença entre AVC agudo e crônico. Esse aqui é um agudo, vejam que é hipodenso. O crônico é muito hipodenso. O agudo empurra as estruturas, então tem efeito de massa. O crônico puxa as estruturas, tá fazendo aqui essa ectasia ventricular, né, e faz o efeito retrátil, que é de puxar as estruturas. Masculino, 20 anos, TCE, Glasgow 11, é obrigatória a realização de exame de imagem?
Sim. Então, TCE é moderado ou grave, precisa fazer exame de imagem, não tem discussão. Cite duas diferenças entre o hematoma epi e o subdural. Coloquei duas aqui, mas existem outras, né? Eu coloquei a tabelinha para vocês na aula. Então, epidural, forma biconvexa, não atravessa suturas. Subdural, forma côncavo-convexa, atravessa suturas. Qual o tipo de lesão observada TC sem contraste? Então, veja uma lesão lentiforme, espontaneamente hiperdensa, TC sem contraste. Esse aqui é o hematoma epidural, tá? Qual o vaso mais comumente lesado no hematoma epidural? Artéria meníngea média. Masculino, 25 anos, TCE. Qual o tipo de lesão observada TC sem contraste? Esse aqui é o hematoma subdural. Vejam que acompanha aqui a direção do osso, né? Hematoma subdural. Tem efeito de massa? Então, efeito de massa é a mesma coisa que efeito expansivo, que desvio da linha média, tá? Esse tá empurrando as estruturas. Tem, né? Bastante. A linha média tá aqui, né? A linha média era para estar aqui, ó, na foice do cérebro. Ela foi desviada aqui contralateralmente. Quais são os achados do hemitórax esquerdo nessa TC de tórax? Então, vejam que a gente tem linfonodo calcificado e a gente tem nódulo calcificado. O que significa isso? Linfonodo e nódulo pulmonar calcificados do mesmo lado. Esse é o complexo de Henck ou o complexo primário residual. Pode haver reativação do complexo primário residual? Pode. Então, lembrem que esse nódulozinho calcificado pode conter bacilos ainda ativos, tá? Que podem reativar aí anos depois, principalmente mediante uma imunodeficiência, tá? Qual o principal achado nessas imagens de TC de tórax? Então, vejam que a gente tem micronódulos com uma distribuição específica, né? Eu dei um zoom aqui num mais bonitinho para vocês verem o padrão em árvore em brotamento, tá? No paciente com TB pulmonar, o padrão de árvore em brotamento é sinal de doença ativa? Sim, é um dos marcadores de doença ativa na TC, tá? Feminino, 72 anos, hemiparesia à direita, há 2 horas. Qual o achado nessa TC de crânio sem contraste? Então, vejam, essas calcificações aqui são fisiológicas, tá? Classificação de plexo coroide, mas a gente tem uma alteração aqui no tálamo, essa hipodensidade aqui, pequenininha, chama infarto lacunar. Quais são as artérias mais comumente ocluídas no infarto lacunar? As artérias lentículo-estriadas. São bem importantes, porque vão nutrir ali os núcleos da base e a cápsula interna, tá? Masculino, 18 anos, história de queda, Glasgow 12. Então, história de queda, pessoal, trauma, né? Qual achado nessa TC de crânio sem contraste? Então, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo esse sangramento e a gente tá vendo edema adjacente, né? Então, lembra do sangramento assim, bolinha no trauma? A gente pensar em contusão, tá? Essa foi até a imagem da aula teórica que eu coloquei para vocês, né? Em que regiões as contusões são mais frequentes? Lembra, a contusão é quando o cérebro bate, né? Então, o cérebro bateu contra a calota craniana ou contra as pregas da dura mater. Então, mais comum nos lobos temporais e frontais. Masculino, 25 anos, tosse há 3 meses, anorexia e emagrecimento. Observem a radiografia de tórax. Cite 3 achados observados nessa radiografia. Então, olhem, bem bonita aqui uma cavitação, uma consolidação, uma imagem nodular, certo? Qual a principal hipótese diagnóstica? TB, né, gente? Qual a fase? Fase pós-primária, que é a do adulto, né? Cite 2 patologias que podem cursar com cavidade no exame de imagem. Coloquei algumas aqui para a gente lembrar. Então, tuberculose, paracoco, embolismo séptico, granulomatose de Wegener, carcinoma de pulmão. Cite 2 achados de imagem na TB, mais frequentemente observados em pacientes imunossuprimidos. Então, quero que vocês lembrem que o imunossuprimido faz menos cavidade, tá? Porque precisa de resposta imunológica para fazer cavidade. Então, o que a gente vai ver mais de imunossuprimido? A gente vai ver mais TB miliar, a gente vai ver mais doença disseminada e a gente vai ver mais linfonodomegalia e Lyme mediastinal, que é mais comum na TB primária, né? Masculino, 15 anos, história de acidente automobilístico, Glasgow 8, então tá rebaixado.
depois de um trauma grave, né? Qual deve ser o primeiro exame de imagem do crânio realizado no contexto de trauma? Pessoal, é sempre o TC de crânio sem contraste, tá? É o exame de escolha. No contexto de trauma com rebaixamento do nível de consciência, observando a TC de crânio e a ressonância em T2 estrela mostrados abaixo, qual é o diagnóstico mais provável? Então, o paciente está rebaixado, tem história de trauma e fez essa TC aqui normal, sem achados. A gente prossegue a investigação para ressonância e aqui a gente está vendo lesões, são artefato de suscetibilidade magnética. Então, indica microsangramento na substância branca no corpo caloso, tá? Então, a principal hipótese é o dano axonal difuso. Lembre da dissociação clínico-radiológica. Quais são as áreas mais afetadas no dano axonal difuso? Substância branca subcortical, corpo caloso e tronco. Masculino, 59 anos, início súbito de cefaleia e hemiplegia à direita. Então, déficit focal súbito. Vocês vão abrir a gavetinha aí na cabeça de vocês do AVC, né? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um sangramento. Então, isso aqui é hemorragia intraparenquimatosa. De AVC hemorrágico, o que a gente viu? Hemorragia intraparenquimatosa ou hemorragia subaracnoide, certo? Então, essa aqui no meio do parênquima é, obviamente, a intraparenquimatosa. Toda suspeita de AVC requer exame de imagem? Sim. Todo neurotrauma requer exame de imagem? Não, nós vimos que no TC é leve, há critérios, né? Não precisa fazer para todo mundo. Então, no leve. Glasgow 13 a 15, né? Se for TC moderado ou grave, tem que fazer exame de imagem, certo? Masculino, 5 anos, sintomático, contato com o paciente bacilífero. Então, ele está com sintoma respiratório, contato com o paciente bacilífero. Quais os achados de imagem mais comuns na TB primária? Pessoal, o mais comum de tudo na primária vai ser linfonodomegalia e lá em mediastinal, tá? Nesse caso que a gente está vendo linfonodomegalia, está vendo também um polo parenquimatoso aqui, né? Tá vendo uma consolidação, certo? Que também é comum. Qual o tipo de disseminação na TB primária? Então, na TB primária, a disseminação é linfonodal, por isso tem tanta linfonodomegalia, tá? É linfática. E na TB pós-primária, a disseminação é broncogênica. Quais são os segmentos pulmonares mais acometidos na TB? Então, lembrem dos ápices, segmentos apicais e posteriores dos lobos superiores e apicais dos lobos inferiores. Qual a utilidade da TC de tórax na tuberculose? Sugerir o diagnóstico, caracterizar a doença ativa e fazer controle de doença. Então, com isso, eu quero frisar que a TC não dá o diagnóstico de TB é laboratorial, tá? Tem que achar o bicho. Masculino, 35 anos, história de trauma. Que tipo de lesão é observada nas imagens da TC de crânio sem contraste? Então, observem os sulcos, observem os branquinhos aqui. Então, os sulcos preenchidos aqui pelo branquinho, isso aqui é sangue, tá? Os sulcos é para estar pretinho, o líquor aparece preto na TC. Então, isso aqui é hemorragia subaracnoide, tá? Qual o dispositivo de monitorização e manutenção da vida é observado nessa radiografia de tórax? Então, pessoal, isso aqui é um catéter venoso central. Qual que é a localização correta do catéter venoso central? Na veia cava superior, imediatamente acima do átrio direito, certo? Cite duas complicações da inserção ou mau posicionamento desse dispositivo. Então, coloquei dois exemplos, mas nos slides eu coloquei mais coisas para vocês, né? Então, arritmias, quando desce demais o cateter, ele entra lá no átrio direito, né? E pneumotórax na inserção é uma das possíveis complicações, tá? Qual o achado indicado pela seta? Então, pessoal, aqui a gente está vendo um tubo endotraqueal que está com a localização baixa. Isso aqui, ó, é a carina, tá? Que é a traqueia. E aqui é a carina, broncofonte direito, broncofonte esquerdo. A cânula endotraqueal está no broncofonte esquerdo. O nome desse achado é intubação seletiva. É uma das complicações, né? Mau posicionamento do tubo, ok? Bom, essa foi a revisão. Não é para estudar só por aqui, tá? Mas aqui dá uma direção. E boa prova para vocês!